assim o texto sagrado da Bíblia, a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, levantando-o, dizendo: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Sabe que está escrito na lei, como lei de Deus, teu Deus, como lei? Respondeu ele e disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, o qual o despojaram, e espancando-o, se retiraram, e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, e passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um bom samaritano, que ia de viagem, chegou aos pés dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Amém, irmãos? Amém. Somente até aqui. Pode tomar os seus assentos, dando glórias a Deus. Subordinado ao Espírito Santo de Deus, mediante, antes de eu iniciar, estava esquecendo aqui, inclusive eu trouxe aqui uma revista para o pastor Reginaldo dos Gideões. Aqui é do maior congresso de missão do mundo. Quantos conhecem os Gideões? Se os irmãos quiserem a revista, eu tenho para todo mundo, tá bom? Os irmãos podem pegar comigo, aqui tem todo o trabalho missionário e a foto de alguns pregadores e cantores dos Gideões. Recebe com carinho, amém? Irmãos, subordinado ao Espírito Santo de Deus, mediante a leitura desta palavra, Deus brada ao meu coração ao tema desta mensagem, que é: um pregador, um cantor e um viajante peregrino. Se você acredita neste culto, se você acredita que Deus tem uma palavra para o teu coração, no contar de 3 você vai repetir comigo: um pregador, um cantor e um viajante peregrino. Vamos lá? 1, 2, 3. Um cantor, um pregador e um viajante peregrino. Que lindo, meu Deus. De novo, para nós vergonhar o inferno, vamos lá? Um cantor, um pregador. Glórias a Deus. Aqui está uma das 40 parábolas que Jesus pregou. E quando é que Jesus ele montava as suas parábolas? Quando Jesus pregava ou falava do reino dos céus e alguém não entendia, então Jesus ele montava as suas parábolas. E as parábolas que Jesus montava não era inventada ou inusitada. O que é uma parábola inusitada? Uma parábola que ela não tem fundamento. Se você ler todo o Evangelho de Jesus Cristo, você vai descobrir que Jesus, em todo o seu tempo de ministério, 3 anos e meio, Jesus ele contou 40 parábolas. E todas essas 40 parábolas que Jesus contou, ela teve um fato realizado, ela teve um fato verídico. E esse fato aqui ele é verídico. Sabemos que na encruzilhada ou no retorno da entrada de Samaria, conhecido como Vale do Sicar, este local era um local muito perigoso porque era afastado da cidade e tinha muitos ladrões. Então a Bíblia diz que um certo doutor da lei, para ser bem específico, um escriba. Pastor Gabriel, o que é um escriba?
Um escriba, ele era como fosse um advogado daquele tempo. Ele defendia as causas. E para ser um doutor da lei, para ser um advogado, ele deveria conhecer pelo menos 70% das 603 leis que havia no Torá. Entre elas, escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia em hebraico: Bereshit, Shemot, Vayakhirá, Bamitzbar e Devarim. Então este homem, ele era conhecedor das Torá, ele era conhecedor da Bíblia, ele era conhecedor da palavra de Deus. Mas ele vai chegar até Jesus e vai perguntar: bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino do céu? Jesus claramente vai dizer para ele: primeiro, eu não sou bom, bom é meu Pai que está no céu. Mas se quer entrar realmente no céu, Jesus vai dizer para ele: amará a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E logo após amar Jesus, Jesus vai dizer para ele: então você amará também o teu próximo como a ti mesmo. Aquele homem tentando se justificar porque ele sabia e conhecia dos mandamentos. E Jesus, como uma profecia real, Jesus sabia que aquele homem, ele sabia dos ensinamentos. E aquele homem vai perguntar: mestre, então quem era o meu próximo? Jesus então vai montar a parábola para ele dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e nesse ponto, ele caiu na mão dos salteadores, e esses salteadores bateram muito nele e deixaram ele caído no chão meio morto. Só que de repente veio um sacerdote e passa de lado. Vem depois um levita. Quem era o levita? Levita não era quem canta na igreja, nunca foi. A palavra levita no hebraico quer dizer kohashi, no aramaico quer dizer kohani, que significa cuidando da casa do noivo. Aleluia. Tem pessoas que cantam, mas não cuidam da igreja. Tem pessoas que cantam, mas não cuidam da obra de Deus. Então isso nunca foi um levita. Mas se você cuida da casa do Senhor, se você cuida da obra de Deus, você é um levita aqui nesta noite. Tem levita aqui nessa noite que estende a mão para a obra de Deus. Então a Bíblia diz que passou então o levita e também passou de lado. Poderia ter ajudado aquele homem, mas não ajudou. Só que Jesus vai dizer: mas lá vem um bom samaritano. Isso aqui não bate muito. Por que não bate muito? Porque os samaritanos, eles não combinavam com o judeu. E aquele homem que estava caído no chão, ele era de uma descendência judia. Mas a Bíblia diz, a história diz realmente, claramente, que aquele samaritano parou, colocou as mãos em sua pulsação e viu que o coração daquele homem ainda estava batendo. E o que aquele homem fez? Pegou ele estava carregando em suas mãos vinho e azeite. Se nós não tiver vinho e azeite, não tem como nós não fazermos a obra missionária do Senhor. E aquele homem então pegou aquele homem, deu para ele vinho, que o vinho naquela época também servia para anestesiar a dor, e passou nele também aquele bálsamo que ele estava carregando para massagear a dor que aquele homem estava sentindo. E aquele homem ainda foi mais adiante, de uma íntima compaixão, pegou aquele homem, colocou em seus ombros, levou em um hospital e disse assim: cuida deste homem, porque está aqui um valor que eu vou deixar, e se isso aqui ainda não der, eu estou de viagem. Por isso Deus me deu o tema dessa mensagem, que quando eu voltar, eu pagarei tudo aquilo que você gastar. Jesus mostra para aquele fariseu, para aquele escriba, quem foi o mais próximo. Entendemos bem que ali o sacerdote poderia ser mais próximo, o levita poderia ser mais próximo, mas não foi. Mas Jesus pegou um homem de longa distância, que era quem? Aleluia, um samaritano, para ajudar aquele homem. E quando eu vejo que Jesus, ele monta essa parábola, meu irmão, aleluia, que está sentado lá no fundo, e quando eu descubro que Jesus pega uma pessoa de distante para amar e fazer de compaixão com aquele pobre, sabe o que eu aprendo? Que o meu próximo
próximo que eu tenho que amar não é aquela pessoa que eu convivo comigo. Eu tenho que amar ele, tem, mas não é aquela pessoa que me ajuda. Eu tenho que amar ele, tem, aleluia. Não é aquela pessoa que me dá alguma coisa. Eu tenho que amar ele, tem, mas o meu próximo que eu tenho que amar de verdade é todo aquele que Jesus coloca no meu caminho, independente se ele gosta de mim ou não gosta, independente se ele me ama ou não ama, porque amar a pessoa que nos faz bem é fácil. Agora eu quero ver amar as pessoas que nos perseguem, que nos calunia, que nos aponta, que não gosta de nós. Mas Jesus aqui nessa parábola, ele estava nos ensinando que amar o nosso próximo não é aquele quem eu acho que eu devo amar, mas é aquele que Jesus coloca no meu caminho. Demaruti Rebia Prudicamanácia. Alamucinaio. Jesus amou a Judas que o vendeu, e o amor de Jesus era sincero com Judas. Jesus amou a Pedro que o negou, mas Jesus amou a Pedro. Eu posso garantir que o amor de Jesus era de verdade. Jesus amou a Tomé que nem sempre acreditava nele, e eu posso garantir que o amor de Jesus era sincero. Quando a parábola está dizendo que eu tenho que amar o meu próximo, não é quem eu acho que eu devo amar, mas é todo aquele que Jesus coloca no meu caminho. Labaio de contessuia de calaância dócia. Olha que cena linda. O jovem que testemunhou, ele disse: eu peço perdão à igreja, com licença, para mim dar um abraço em uma pessoa em quem me ajudou aqui. Talvez não era muito próximo, talvez tenha alguém precisando da tua mão, talvez tenha alguém precisando de um abraço nosso, talvez tenha alguém precisando de uma palavra amiga. Não precisa de eu estar próximo dele, mas se Deus colocou no teu caminho, essas pessoas são para nós amarmos. Aleluias. Amahalote Shaim Adonai. Aleluias. E aqui Jesus, ele pega 5 personagens. Ele pega um sacerdote. O sacerdote aqui representa a religiosidade da igreja. Pastor Gabriel, religiosidade da igreja? Sim, a religiosidade da igreja, aonde ele coloca o título acima do amor ao próximo. Jesus, ele pega então mais uma pessoa. Quem era? O levita. O levita representa todos aqueles que auxilia o pastor da igreja ou a nave da igreja. Jesus, ele pega então aqui aquele homem que está caído no chão. Jesus pega como exemplo aqueles salteadores, aqueles ladrão que bateram naquele homem. Jesus pega o exemplo então do bom samaritano. 5 pessoas, cada uma dessas 5 pessoas, eles têm um significado diferenciado. Se o sacerdote representa, aleluia, o pastor da igreja, a religiosidade, aleluia, o levita representa então aquelas pessoas que auxiliam o pastor da igreja. Então o ladrão, ele representa quem? O diabo, porque o diabo, se ele pudesse, ele mataria nós, ele destruiria nós. Mas aqui tem uma grande representação. Quem era? Aleluia, o bom samaritano. Mas quem era aquela pessoa que estava caído no chão, que passou, que foi apanhado? Sabe quem foi? Aleluia, prepara o glória, prepara o aleluia, porque aquela pessoa que apanhou, que estava caído, meio morto, era eu e você, quando eu estava no mundo do pecado. Quando Satanás olhou e disse: está morto, não tem mais jeito, pai, não adianta orar mais, mãe, não adianta orar mais, o teu filho não tem mais jeito, a tua filha não tem mais jeito, o teu esposo não tem mais jeito. Mas o que o diabo não sabia é que o bom samaritano passou lá, olhou e viu que a sua pulsação estava batendo e disse: ainda tem vida, ainda tem vida, ainda tem vida. Para o vizinho, para o mundo pode ser, aleluia, frequentador do bar, para o vizinho, para o mundo pode ser da biqueira, pode ser do prostíbulo, mas para Deus, mediante essa palavra, é escolhido meu. Eu já libero a profecia. Levante a mão. Ainda este ano de 2026 também haverá salvação lá dentro da tua casa.
Shaddai, Elohim. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Hoshana Baruch Adonai. Aleluias. Satanás olhou e disse: aleluia. O aleluia acabou, o fogo acabou, o glória acabou, a presença de Deus acabou. Está morto. Eu consegui desfalecer ela, eu consegui desfalecer ele, mas o bom samaritano passou, olhou a tua pulsação e você está aqui neste culto. Quem sabe talvez o inimigo olhou e disse: não está mais lá, porque eu acabei de matar, mas ele fez o serviço pela metade. Por quê? Porque Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que quando Ele começou a obra na tua vida, quando Ele te chamou na graça, Ele vai terminar. A promessa de Deus sobre a tua vida não acaba aqui. Quem acredita nessa palavra? Quem acredita? Quem acredita? É pouco glória para muita palavra, não é por causa do pregador, mas é porque Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Deus tem um encontro contigo. Aleluias. Aleluias. Essa aqui os teólogos vão gostar, porque segundo a teologia, eles vão ensinar que o sacerdote não foi até aquele homem morto, porque ele poderia perder o seu título de sacerdote. Assim também como o levita, se ele toca naquele homem morto, ele poderia também perder o título de sacerdote, porque havia uma lei que sacerdote, ele não poderia tocar em coisas imundas. Só que o mais lindo é que Jesus veio aqui nessa parábola para mostrar para nós que o amor ao próximo está acima do meu título de pastor. Quem recebe isso aqui? Opa, alguém pegou aqui, alguém levantou ali atrás. Sabe o que Jesus está dizendo com essa palavra? Que no último dia, quando a trombeta soar e tocar, Ele vai chamar nós pelo nosso nome. Ele não vai chamar pelo título de pastor, não vai chamar pelo título de evangelista, não vai chamar pelo título de pregador, mas a Bíblia diz que Ele vai nos chamar pelo nosso nome e segundo a nossas obras. Aleluia. Ele mesmo disse: nem todos que pregam entrará no reino do céu. Mateus 7, capítulo 21. Nem todo mundo que canta, dirige culto, dirige campanha vai entrar no reino do céu. Mas então quem vai entrar? Aqueles que fazem a obra do meu Pai que está no céu. Por quê? Porque um dia eu estive fome e me deste de comer, um dia eu estive sede e me deste de beber, um dia eu estive nu e tu me vestisse, um dia eu estive enfermo e você fosse me visitar. Eu estou pregando para alguém aqui que você tem chamado dentro do teu coração, na tua alma. Eu vou profetizar, a mão de Deus está estendida sobre essa igreja e o dedo de Deus está apontado para você, e Deus está dizendo: é você que eu escolhi, é você que eu escolho, é você que eu escolhi, é você que eu escolhi para ser a diferença na terra. Aleluias. Eu estou pregando para alguém aqui, mas o Espírito Santo de Deus está me mostrando o chamado que vocês têm aqui dentro de você, e que o amor ao próximo está muito maior. Aleluia. Pregar em grandes congressos, isso aqui não vai entrar no céu. Pregar em grandes púlpitos, isso aqui não vai entrar no céu. Número de pessoas, isso aqui não vai entrar no céu. Tem pregadores que exigem cachê alto, exigem Coca-Cola, exigem água de coco. Eu não tenho nada contra ninguém, mas eu só estou dizendo que nada disso vai entrar no céu. Por quê? Eu estou pregando aqui, mas Deus está me mostrando que aqui dentro dessa igreja, nesses corações, tem amor maior do que muitos pregadores. Porque nem todos os pregadores estendem a mão, nem todos os pregadores abraçam, nem todos os pregadores deixaria o seu título de pastor para estender a mão. Aleluia. Norqueanda levastenia. Niquior de onde varu lamaro condelo de consuelo. Aleluias. E por sinal, permita abrir um entre parênteses aqui, por favor. Na minha humilde opinião,
eu acharia que para pregar em um culto de missão, tem que ser alguém que faz missão. Por que, pastor Gabriel? A minha Bíblia afirma isto. Todos aqueles que Paulo enviou para uma obra missionária fizeram missão. A mensagem pode ser até linda, a mensagem é impactante. Uau, você viu o pregador? Que mensagem linda, a oratória dele como ninguém faz, o entendimento, o conhecimento, mas é uma mensagem artificial. Ele não sabe o que é estender a mão, ele não sabe o que é abraçar, ele não sabe o que é ir nas ruas enfrentar os adversários, ele não sabe o que é nas ruas as pessoas que estão passando necessidade. Eu vou ir mais adiante. Na evolução da globalização, é como você recebe um vídeo de um desenvolvimento artificial, aquele vídeo com uma palavra bonita, eles pegam a imagem de um mendigo, de uma pessoa que nem é crente e te envia. As palavras são lindas, mas é um vídeo artificial. Ele não sabe o que ele está pregando, ele não vive aquilo que ele está pregando, mas o gostoso é ir lá. E vou mais, até aquelas pessoas que dizem assim: pregar em grandes púlpitos é fácil, eu quero ver ir lá. A maioria dessas pessoas, eles não vão lá dar cara para bater, mas eu estou pregando aqui nessa noite para quem tem chamado, para quem tem escolha. O chamado vai muito além de uma pregação em cima do púlpito. Aleluia, aleluias. Alamuri cancionaio, levou-se randalanda cantonia. Se aquele sacerdote tivesse parado e colocado as mãos sobre o coração e a pulsação daquele homem caído, ele ia descobrir que aquele homem ainda estava vivo. Mas Jesus veio aqui e montou essa parábola para mostrar para nós, aleluia, que o amor ao próximo está maior do que o meu título de pregador, de missionário, de pastor, aleluia, de evangelista. O amor ao próximo ainda é maior do que qualquer título. Aleluias, aleluias. A obra missionária é um trabalho da igreja. Olha o que aquele homem faz: pega ele, leva ele até um hospital, paga um valor e diz: cuida dele, que quando eu voltar, tudo aquilo que você gastar, eu pagarei mais. A igreja que não faz a obra missionária, ela não está no coração de Deus. Pastor, não está? Não está. Mas eu conheço igrejas grandes, lotadas, já preguei, igreja com 2.000, 3.000 pessoas, que não faz a obra missionária, pastor Reginaldo. Entenda bem, o culto, ele entra como um ato de adoração a Deus. Mas seria um egoísmo muito grande da minha parte em estar com a igreja aqui dentro e não preocupar com as almas lá fora. E por que que sai do coração de Deus tudo aquilo que nós fazemos para a obra missionária? Que seja você levar uma palavra para alguém que precisa, estender a mão, dar um abraço, uma cesta, ou ajudar alguém. Automaticamente você está fazendo isso com amor, sim ou não? Sim. E se você está fazendo com amor, está saindo do fundo do teu coração. E quando Deus, Ele não poupou o seu próprio filho para morrer na cruz por mim e por você, isto aqui é um amor que saiu do coração de Deus. Aí é que nós descobrimos que a obra missionária, a obra de missão, ela saiu do coração de Deus. Por quê? Maior que vem de Deus para nossas vidas, que faz com que nós ajudamos as pessoas. Então automaticamente a igreja que não trabalha na obra missionária, ela não está no coração de Deus. A recompensa de quem trabalha na obra missionária, ela vem do céu. Não fazemos isso para ser reconhecido aqui na terra
terra. Por quê? Muitas pessoas hoje querem mídia, querem fama, querem sucesso, querem curtida, aleluia, querem engajamento, mas pregar nos ônibus como eu faço, isso aqui não dá valor, e pregar nos trem como a gente faz, eu e minha esposa, isso aqui não dá reconhecimento. Mas eu tenho certeza que tudo aquilo que você estender a mão para a obra de Deus, o homem ou a mulher pode não reconhecer aqui na terra, mas Deus estará reconhecendo no céu, e lá vai a profecia. Tudo aquilo que você fez, que você faz para a obra missionária, Deus cuida da tua vida, Deus cuida do teu trabalho, Deus cuida do teu filho, Deus cuida da tua família. Aleluias, aleluias. O que aquele homem estava carregando em suas mãos? Ele estava levando vinho e azeite. O vinho ele deu para aquele homem, para que aquele homem fosse anestesiado. E o azeite real que aquele homem estava carregando sobre a tua mão, se você ler o texto, mais adiante você vai ver que ele estava carregando, era como fosse um bálsamo e uma mistura de unguento. Por quê? Eles usavam aquele óleo para massagear as dores das pessoas. Quem não conhece a passagem de quando Jesus chega na casa de Simão o fariseu, ou na casa de Lázaro, Maria, e a outra passagem, a mulher pecadora, ela vai quebrar um vaso de unguento, que era um óleo, um azeite, e vai massagear os pés de Jesus, porque os pés de Jesus estavam inchados. Aleluias. E aquele bom samaritano estava carregando sobre tuas mãos vinho e azeite. Tem vinho aí? Tem azeite aí? Aleluia. O vinho também ele fala da alegria, ele fala da comunhão, ele fala da intimidade com os céus, ele fala também da aliança. Aleluia. Se nós não tivermos carregado o vinho espiritual, não tem como nós irmos adiante. E se nós não tivermos o bálsamo, não tem como nós levarmos a palavra de Deus. Bálsamo é esse que representa a unção do céu. Não precisa muita coisa. Eu não conheço muito a Bíblia, eu não tenho teologia, eu não conheço, não sei pregar muito, mas não precisa muito, precisa apenas da fé para você salvar e levar salvação para a tua casa. Perceba que Paulo falava 4 idiomas. Paulo falava grego, aramaico, latim e hebraico. Paulo ele era muito estudado, estudou aos pés de Gamaliel, mas quando Paulo iria levar a palavra de salvação, Paulo só usava 2 palavras: o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluias, 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 aleluias. Outrora nós estávamos no mundo caído e o inimigo pensou que nós íamos morrer. Sabe qual é a maior derrota do diabo? É que ele fez de tudo para você parar no meio do caminho, mas você está aqui glorificando a Deus. Ele fez de tudo para você desistir no meio do caminho, mas você está aqui de mão levantada. E mediante esse culto você já levantou a mão, já deu glória, já chorou. Eu já vi lágrimas descendo. Tem pessoas que já rodou, já profetizou. Imagina o diabo olhando para você e dizendo: mas eu fiz de tudo para ela parar, eu fiz de tudo para ele parar. Mas com tudo isso ainda já levantou a mão. Com que força ela deu glória, com que força ele deu aleluia, com que força já manifestou a promessa. É a força do Espírito Santo de Deus, é o bálsamo que você está carregando sobre as tuas mãos. A maior derrota do diabo é que ele fez de tudo para você parar no meio do caminho, e você está aqui glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Com permissão do pastor, eu quero pedir para que expor sobre os pés. Pode? Coloca sobre os pés, igreja, por favor. Aleluias, 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 aleluias. Eu imagino aquele samaritano colocando as mãos sobre a pulsação daquele homem caído no chão. E aquele samaritano representa o próprio Jesus que cuidou daquele homem. Mas quando Jesus olhou,
quando nós estávamos no mundo do pecado, a palavra de Jesus para a minha vida e para a sua vida ainda tem vida ainda, o coração ainda está batendo. Ele colocou a mão sobre nós e ele ouviu isso aqui, o coração estava batendo. Eu imagino o coração de Jesus batendo sobre as nossas vidas. Quem pode me dizer quanto que o coração de Jesus bate por minuto? Será que nós vamos descobrir isso aqui? João descobriu isso porque João dormia e colocava a cabeça em cima do peito de Jesus. Eu não sei se você já colocou a cabeça em cima do peito de alguém e ouvido. Você vai escutar os coração batendo e parece que eu posso ouvir o coração de Jesus batendo, e a cada batida Jesus está dizendo: eu quero almas, eu quero almas, eu quero almas, eu quero almas. Aleluias, aleluias, aleluias. E o que significa o estaleiro, ou o hospital, ou o hospedeiro aqui? É igreja. O bom samaritano pegou aquele homem, levou até um hospital e disse: pastores, cuida deles, que eu vou continuar a minha viagem. Irmãs missionárias, cuida deles e cuida delas, porque eu vou continuar a minha viagem missionária. Mocidade, mais velhos, mais velhas, cuida dos mais novos, porque eu vou continuar fazendo a minha viagem. Líder do ciclo de orações, líder de varões, cuida deles, porque eu vou continuar fazendo a minha viagem. E tudo aquilo que você fizer, não se preocupe, porque um dia eu vou voltar e pagarei tudo aquilo que você gastou, tudo aquilo que você investiu, tudo aquilo que você colocou a mão. Sabe o que os céus está dizendo para nós? Se a terra não reconhecer, se a terra não nos retribuir, o céu está reconhecendo a cada feito, o céu está reconhecendo a cada mão estendida, o céu está reconhecendo, pastor Reginaldo, tudo aquilo que você fez na obra missionária. Aleluia. Não vai ser em vão, não vai ser em vão, aleluia, porque um dia ele vai voltar. Eu estou esperando por ele. Quem está esperando por ele? A recompensa não vem da terra, a recompensa ela vem do céu. Perceba que o ano está findando, mas Deus não deixou faltar roupa na tua casa. O ano está findando, mas Deus não deixou faltar a saúde. O ano está findando, mas Deus não deixou faltar a paz na tua casa. O ano está findando, mas a minha presença te acompanhou. O ano está findando, mas quantos livramentos eu te dei. Aleluias, aleluias. Alabaio de Kutesuya, Anakayoto como Shinayo, Ajigamuyo Kandanaio Sayono, Anayo Kayoshiro Toyohara, Anayo Koyeshiano Kondemiana Si. Aleluias. Olha para nós, quando nós estávamos caídos, o bom samaritano pegou cada um de nós, colocou em teus ombros e trouxe nós para esta casa, para o hospedeiro. Então cabe a mim o quê? A maior retribuição que eu posso fazer é anunciar a palavra do céu. Só não convida para ir para o céu quem não vai para lá. Aleluias, aleluias, aleluias. Para você que entendeu essa mensagem, cada um de nós que estamos aqui, outrora estávamos no mundo do pecado, o inimigo representando os assaltantes e disse: não tem mais jeito, acabou. E muitos de nós foram até decretado a nossa morte. Mas mediante a essa palavra que você ouviu e entendeu, e você está passando por um momento difícil, talvez como aquele homem que foi apanhado, que foi desmaiado ali no chão, quase meio morto,
e você ainda não é crente, faz um sinal com a tua mão para mim poder te conhecer, por favor. Eu só quero te conhecer. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não é crente? Faz um sinal com a tua mão, por favor, eu quero te conhecer. Todos aqui são cristãos. Todos aqui servem a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. E por sinal, eu quero abrir mais um entre parênteses antes de encerrar essa mensagem. A gente vê muitas postagens e os pregadores postando ao final do culto. Tantas almas aceitaram a Jesus, sabendo que o galardão não é para quem prega e para quem anuncia o apelo de salvação. Então, para quem é, pastor Gabriel? Para quem vai lá fora anunciar a palavra e trazer as almas para cá. Porque se não tem almas aqui para aceitar Jesus, então não vai haver salvação. Então que o pregador não leve o mérito para ele, mas que o galardão seja para aquelas pessoas que vão lá, dão a cara para bater, enfrentam o inimigo, porque muitas das vezes estar lá fora não é fácil. Eu saio na rua orando para as pessoas, e às vezes a minha esposa pergunta, mas se ele ou se ela não aceitar a oração, eu digo, não tem problema, nós seguimos a nossa caminhada, nós vamos para quem precisa. Se você entrar no meu canal do YouTube e no Instagram, você vai ver que eu faço até uma brincadeira. Eu ofereço dinheiro, eu oro para os quartéis, para os mendigos, para todas as pessoas que necessitam. A obra missionária está te chamando. E se o dedo de Deus está apontado para você, Deus não erra de direção, Deus não erra de escolha, e Deus está dizendo, é você que eu escolho aqui nessa noite. É tudo aquilo que você fizer para a obra de Deus, aleluia, quando ele voltar, ele vai te retribuir 10 vezes mais. Só quem acredita nessa palavra, levante a mão e adore o nome do Senhor Jesus.